E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos calcular volume com seções transversais perpendiculares ao eixo y. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Seja R a região delimitada por y igual a 4 vezes a raiz quadrada de 9 menos x e os eixos no primeiro quadrante, ou seja, essa região aqui, e a região R é a base de um sólido. Para cada valor de y, a seção transversal do sólido obtido perpendicular ao eixo y é um retângulo cuja base encontra-se em R e cuja altura é y. Expresse o volume do sólido com uma integral definida. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos resolver juntos, então. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para essa região. Eu vou tentar fazer um desenho tridimensional dela. Aqui eu tenho o meu eixo y, e aqui o meu eixo x, e a região R é mais ou menos essa aqui. Note que o exercício diz que a seção transversal do sólido obtido perpendicular ao eixo y é um retângulo, ou seja, aqui vai ser perpendicular ao nosso eixo y, e, claro, isso aqui é x, na verdade, seria um x que corresponde a esse valor específico, e a altura desse retângulo é y, então, aqui o y. E aí, vamos ter um retângulo, mas se quisermos calcular o volume, nós vamos ter que dar um pouco de dimensão a esse retângulo, transformando ele em um paralelepípedo. Mas, claro, essa profundidade é bem pequena, é algo infinitesimal em termos de y. É tão pequena que podemos chamar de dy. E, claro, aqui é a altura do nosso retângulo, e você pode fazer outras seções transversais. Por exemplo, eu posso fazer uma aqui com uma altura menor de y, e aqui nós vamos ter a base x, que é mais ou menos essa parte aqui da curva, e aí nosso retângulo vai ser mais ou menos assim. Mas, de novo, se queremos calcular volume, temos que dar uma profundidade a esse retângulo, transformando ele em um paralelepípedo. E você pode fazer isso até calcular todo o volume do sólido. E como podemos calcular o volume dessas seções? Uma forma de fazer isso é utilizando a integral, que vai ser a soma de todas as seções transversais. E, claro, você pode integrar em relação a x ou integrar em relação a y. Mas, nesse caso específico, é mais fácil integrar em relação a y, porque nós temos um dy aqui. Então, o volume desse pequeno paralelepípedo vai ser y vezes x vezes dy. E se queremos integrar em relação a y, temos que colocar todos os termos em função de y. E você pode fazer isso reescrevendo essa função, ou seja, temos que colocar o x como uma função de y. A primeira coisa é dividir ambos os membros dessa equação por 4, ficando com y sobre 4 igual a raiz quadrada de 9 menos x. E elevando ambos os membros da equação ao quadrado, vamos ficar com y ao quadrado sobre 16 igual a 9 menos x. Ainda podemos multiplicar ambos os membros da equação por menos 1, ficando com menos y ao quadrado sobre 16 igual a x menos 9. Por fim, se somarmos 9 a ambos os membros dessa equação, vamos ficar com 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a x. E podemos substituir isso aqui no lugar desse x. E aí, outra forma de expressar esse volume vai ser y, que multiplica 9 menos y ao quadrado sobre 16 vezes dy. Claro, isso é o volume dessa seção transversal. Mas e se quisermos encontrar o volume de toda a figura, ou seja, o sólido, que vai ser mais ou menos assim? Simples, basta integrar isso aqui de 0 até 12. Então, o intervalo de integração é de 0 a 12, ou seja, esse aqui é o volume do sólido, que foi o que o exercício queria, e você ainda pode aplicar a distributiva aqui, ou resolver essa integral com uma calculadora.
Enfim, só vamos até onde o exercício pediu mesmo, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!